Hoje a gente inaugura a nossa série de leituras feministas para 2024 e a gente começa com Lélia Gonzalez, Por um Afrofeminismo Latino-Americano. Ei pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Maísa Barbosa, esse é o canal Trama Literária. Para 2024 a gente tem um plano aí de leituras feministas. A gente começa então com Lélia Gonzalez, com Por um Afrofeminismo Latino-Americano, mas a gente vai ler várias outras obras ao longo do ano. Se você quiser acompanhar, só me seguir lá no Instagram que eu vou colocando todo o cronograma das nossas discussões. Se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e divulgar o canal aí para quem se interessa pelos nossos temas, que é crítica feminista e literatura. Nossa primeira obra para discussão, Por um Afrofeminismo Latino-Americano, é bem extenso, então ele vai ser discutido em 3 etapas, a gente vai ter 3 vídeos de discussão. Ele tem 500 e alguma coisa, o meu ele no Kindle, então nem sempre dá para ter muita precisão das páginas, mas pelo que eu fui obtendo de informação, ele tem 500 e alguma coisa. A primeira parte é mais extensa, vai até a 240, e depois a gente tem mais 2 outras partes que compõem o livro. Hoje a gente discute a parte 1, então, observações gerais até agora em relação à obra. O livro é composto por diversos textos que ela foi publicando em lugares e espaços muito diferentes, então eu já tinha lido alguns textos dela isolados, mas nunca tinha lido não tinha lido uma sequência ou vários textos dela na sequência. E lendo vários textos dela na sequência, vai dando para perceber o quanto que ela avança uma série de pensamentos que vão ganhar conceitos e que vão ganhar conceituações e que vão ganhar, enfim, uma densidade teórica maior só muito tempo depois. A própria questão da interseccionalidade, que é discutido num outro contexto e que ele ganha esse termo, ganha essa expressão num outro momento. A Lélia Gonzalez já discutia isso ali em 1970, 1980. Ela já dizia sobre isso, ainda que naquele momento ainda não tivesse um nome, um conceito, um termo para poder dizer o que era interseccionalidade, e com várias outras coisas a gente vai percebendo também esse mesmo movimento, de como que as discussões que a gente tem hoje, muito mais elaboradas, já eram insinuadas na obra dela, ainda que não necessariamente sejam relacionados ou sejam atribuídos a uma criação, a uma invenção, a um pensamento que parte dela. Um outro aspecto do texto que também me chama bastante atenção é que, como é uma junção de vários textos de diferentes espaços, eles também têm uma linguagem muito diferente. Então a gente começa com alguns textos com uma linguagem muito teórica, uma linguagem muito densa, falando de economia e falando de desenvolvimento do capitalismo. Depois, em outros momentos, a gente tem textos publicados em espaços menos acadêmicos, então textos com uma linguagem mais fluida e mais acessível, e que ela também se permite ser mais debochada, mais irônica. Acho que essa é muito uma característica da Lélia, se expressar, que é usar de algumas construções bastante irônicas e sarcásticas e debochadas, ainda que nos textos acadêmicos isso acabe não aparecendo tanto. Então é legal quando todos esses textos estão juntos, porque também dá para mostrar e se evidencia uma coisa que outras autoras, como Bell Hooks, tenha pensado muito, que é a ideia de que nem sempre, ainda que em alguns momentos vá ser necessário, nem sempre é preciso de uma linguagem extremamente acadêmica para poder dizer com qualidade em relação a alguma coisa. É possível, né? Em alguns momentos vai ser mais difícil, ou dependendo do que você esteja dizendo, vai ser um pouco mais difícil, mas dependendo do público que você quer alcançar, ou do quanto você queira que o seu pensamento se multiplique, é também necessário pensar em formas de tornar essa linguagem mais democrática, e a Lélia, ela consegue transitar muito bem isso, entre uma linguagem que ser para um público muito restrito, então vai ser uma linguagem muito acadêmica, e em outros momentos ela também consegue escrever de uma maneira informal e para poder atingir um público que não esteja ou que não faça parte desses círculos aí um tanto quanto fechados, que é o círculo da academia. Vamos lá então, a gente começa nos primeiros capítulos, ela está falando sobre a Constituição do Brasil, e esse é o capítulo que eu mais gosto, assim, foi o capítulo que eu voltei muitas vezes lendo, porque ele é o capítulo que vai dar uma base para todo o pensamento da Lélia, mas também um capítulo que ele desmistifica uma série de mitos que a gente tem em relação ao Brasil e vai explicando uma série de coisas que para mim eram, então, até o momento incompreendidas, que é a ideia de como se forma o Brasil, ou como o Brasil se constitui de uma maneira que às vezes a gente nem sempre conhece, ou às vezes nem sempre a gente não sabe, justamente porque a gente parte de algumas afirmações muito taxativas, e a Lélia Gonzalez vai buscar essas afirmações muito taxativas para desconstruir e para mostrar que às vezes a gente tem uma ideia um tanto equivocada das coisas, porque é mais fácil reduzir e simplificar, né? Então, acho que esse é o capítulo que eu mais gostei até agora de ler, justamente porque é o capítulo
porque ela explica uma série de coisas muito essenciais para a gente compreender o pensamento dela posteriormente. Acho que a primeira coisa que ela afirma, que me chamou muita atenção, é a ideia de que a produção capitalista, e com isso a acumulação capitalista, ela só funciona por meio do subdesenvolvimento de determinadas regiões. Então, a gente consegue perceber isso bem no Brasil hoje. Então, quando a gente olha e não entende por que a gente tem regiões mais desenvolvidas e regiões menos desenvolvidas, e isso às vezes dá margem para pessoas serem racistas ou expressarem uma determinada xenofobia, porque a gente vai perceber que regiões economicamente mais desenvolvidas, elas estão num determinado lugar do país e regiões menos desenvolvidas estão em outro lugar do país, e com isso a gente também consegue perceber uma divisão de raça que vai parear com isso daí. Então, lugares menos desenvolvidos economicamente, necessariamente vão ser espaços com mais pessoas negras, por exemplo. Então, ela vai explicar como que isso se forma, por que hoje é assim. Então, ela vai fazendo essa volta, ela vai explicando isso, voltando para essa história e analisando isso em termos de economia, de desenvolvimento econômico, para mostrar como isso se constituiu. Como ela vai dizer, o Brasil, por excelência, ele é um país que ele se desenvolve por meio da produção de matéria-prima, e quando chegam nossos primeiros invasores aqui, a gente vai ofertar essas matérias-primas de uma forma um tanto quanto involuntária, a gente vai lidar com roubo, a gente vai lidar com pilhagem, mas são as nossas primeiras formas de ofertar matéria-prima. Então, é como se o nosso primeiro contato com o capitalismo fosse justamente nessa condição já de país dominado, ele já é na condição de país, de espaço dominado, de país que aí já é considerado também subdesenvolvido, que a gente está necessariamente ofertando matéria-prima para que em outro lugar, para que em outro espaço, alguma coisa seja feita com essa matéria-prima. E isso é necessariamente uma das marcas disso que se chama de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, ou regiões desenvolvidas e subdesenvolvidas, que é essa ideia de que geralmente as regiões subdesenvolvidas elas fornecem matérias-primas, enquanto que o produto de fato ele vai ser feito num espaço com uma melhor condição econômica ou com mais desenvolvimento econômico. Então ela diz que o nosso contato com o capitalismo ele vai se dar dessa forma, e depois isso vai se desenvolver, né? Essas são as nossas primeiras formas de contato com o capitalismo, mas depois isso se desenvolve e a gente vai participar do que se chama de trocas regulamentadas, ou seja, em algum momento o Brasil para de ser pilhado, para de ser roubado, e a gente vai participar aí de uma troca econômica regulamentada, ou seja, a gente deixa de ter a nossa matéria-prima roubada, mas a gente começa então a vender matéria-prima. Nesse processo de vender matéria-prima, a gente já vai ter contato com outra forma de capitalismo, que é o capitalismo que ele vai beneficiar. Então, é como se os beneficiários eles vão estar no Brasil, né? Então deixa de ser a pessoa ou o grupo que vem aqui, rouba e leva para outro lugar. As pessoas que acabam tendo lucro com isso estão no Brasil, mas não necessariamente esse lucro ele é distribuído. A gente não vai entrar muito nisso, mas ela explica isso de maneira bem detalhada, e ela vai explicar que a gente vai ter 3 processos de formação do capitalismo, ou a gente participa do capitalismo de 3 formas sequenciais ao longo da história. Primeiro que é por meio do capital comercial, depois por meio do capital industrial competitivo e por último do capital industrial monopolista, que é talvez o que a gente tenha de mais parecido com o que a gente vive agora. E ela vai dizer que na acumulação, para o fortalecimento do capitalismo, para a produção capitalista e para a acumulação do capital, a gente necessariamente vai precisar da formação de 2 grandes massas marginalizadas. Uma que vai ser o exército de reserva e a outra que vai ser a massa marginal, ou seja, ela vai dividir em marginalidade funcional e marginalidade não funcional. Como que isso funciona? Então, basicamente, se a gente tem sujeitos que estão lucrando com a venda de matéria-prima para outros lugares, necessariamente precisa-se de trabalhadores para poder obter essa matéria-prima. Enfim, para essa matéria-prima estar à disposição de quem está precisando, precisa-se de trabalhadores para isso. Obviamente, quem vai fazer esse trabalho não é quem está lucrando com a venda dessa matéria-prima. Para isso, precisa-se de uma massa marginalizada ou exército industrial. Precisa-se de mão de obra. Para poder ter mão de obra, para a gente poder ter muita mão de obra, a gente precisa de produzir pessoas, a gente precisa que pessoas estejam nascendo em grande número para a gente poder ter essa massa de trabalhadores aí. Só que quando você tem uma grande massa de trabalhadores sendo produzido,
necessariamente você sabe ou se percebe das estruturas de capitalismo que a gente já tenha visto até agora, que para que essa massa de trabalhadores seja produzida, necessariamente vai ser produzida uma outra massa, que é a massa de marginalizados não funcionais. É como se essa produção de sujeitos que não produzem fosse uma condição essencial para a produção de sujeitos que produzem. Então, o capitalismo ele vai operar em determinado momento no Brasil dessa seguinte maneira: na produção de sujeitos, na produção de pessoas e na acumulação de pessoas para poder ter o número necessário para trabalhar nos espaços que permita essa acumulação capital. E aqui a gente vai ter um dos primeiros pontos de crítica da Lélia, que são muito maravilhosos, porque a gente tem a tendência, às vezes até hoje, a repetir essa ideia de que a raiz da nossa desigualdade racial, ela é o período de escravidão que a gente teve, e como de fato é realmente, a gente começa a ter essa desigualdade e a gente começa a ter a fundação do racismo aí, mas às vezes a gente tem a impressão de que o jeito como o racismo se constituiu naquela época, ele é determinante para o que vai acontecer depois. E a Lélia vai dizer que não. A Lélia vai dizer que por mais que naquele momento, por mais que até aquele momento, até 1888, isso tenha sido determinante por muitas razões para o que vem depois, ela também vai dizer que depois a gente continua produzindo essa desigualdade. Então é muito diferente de dizer que essa desigualdade foi produzida até aquele momento e depois daquele momento a gente tentou fazer a coisa de uma outra maneira. Ela vai dizer que até aquele momento da abolição da escravatura, a gente vai ter essa desigualdade sendo produzida e depois da abolição da escravidão, a gente tem essa desigualdade continuando sendo produzida por meio de estratégias de acumulação capitalista que já existiam, inclusive, em outros espaços. Então, é como se essas desigualdades elas continuassem sendo produzidas pelos grupos que acabam dominando e que acabam controlando a produção capitalista. Ela vai dizer que essa primeira estratégia de manutenção dessas desigualdades, especialmente para pessoas racializadas, ela vai dizer que é a questão da geografia. Então, ela vai dizer que lugares que participavam de movimentos econômicos como do ciclo do açúcar, ela vai dizer que para aquele lugar, para aquele espaço, foram mandados diversos trabalhadores, justamente porque a gente está falando de lugares que produzem matéria-prima. Então, ela vai dizer que para esses lugares que participavam dessa estrutura de manutenção econômica, como do ciclo do açúcar, então, ela vai dizer que para esses espaços, geralmente as pessoas negras eram enviadas para trabalhar e acabavam ficando e acabavam se mantendo nesses espaços, enquanto que em outros lugares, com outros tipos de produção econômica, não necessariamente, não acontecia esse processo de enviar muitos trabalhadores negros porque preferia-se se atuar de uma outra maneira. Então ela vai usar o exemplo do Sudeste para falar que quando o Sudeste precisou, por causa da produção do café, de um grande número de trabalhadores, de uma massa significativa de trabalhadores, que justificaria também a migração de pessoas negras para esses lugares, ela vai dizer que se preferiu adotar uma outra estratégia, que era o convite de migrantes europeus para poder trabalhar nesses espaços. Então ela vai dizer que a maneira como sequencialmente essas estruturas econômicas foram sendo conduzidas determinaram depois o modo como isso vai funcionar até agora. Então a gente olha para o Brasil e a gente vai perceber que lugares mais periféricos, lugares com menor desenvolvimento econômico, acaba sendo os lugares com maior índice de pessoas negras, e lugares com desenvolvimento econômico maior vai ser o lugar com maior índice de pessoas brancas. E quando as pessoas fazem uma leitura meio ligeira, as pessoas vão tirar a conclusão de que, bom, se aquele lugar é menos desenvolvido e tem mais pessoas negras, quer dizer que pessoas negras são preguiçosas, são pouco esforçadas, são pouco inteligentes, e se tal lugar que tem mais pessoas brancas é mais desenvolvido, esse lugar tem pessoas mais inteligentes, tem pessoas mais capacitadas e não percebem que isso faz parte do modo como a gente foi se constituindo ao longo da nossa história e que essa história acaba reverberando no modo como a gente existe, como a gente se divide hoje, ainda dentro de um sistema capitalista. Como ela vai dizer, essas divisões elas vão se formar ao longo de todo o século XIX, mas até ali as primeiras décadas do século XX, quando a gente já começa a ter um outro sistema de produção capitalista, quando a gente começa já a ter o fortalecimento das indústrias, até esse momento isso vai funcionar mais ou menos dessa maneira.
inteira, como se o Brasil fosse sendo desenhado e dividido nas suas primeiras formas ali, de centro e periferia, de lugares desenvolvidos e subdesenvolvidos. Isso vai se constituindo ao longo de um período significativo da história, que por consequência vai fazer com que exista outras divisões também. Dentro de uma cidade a gente consegue perceber essa divisão de onde estão, né, onde estão as pessoas negras, onde estão as pessoas brancas, nos espaços culturais, na divisão das cidades, nos lugares periféricos e nos lugares de centro. A gente consegue perceber muito claramente essa divisão, e essa divisão dentro do país acontece desse modo, e dentro das cidades acontecem por razões que vão sendo justificadas também da mesma maneira. Quando a gente começa a se industrializar, a gente vai tendo uma estrutura que vai se mantendo, e aí ela já começa a analisar especificamente a condição da mulher. Ela vai fazer uma longa análise, em diversos artigos ela vai mencionar essa análise disso, de como a mulher vai se constituir nesse espaço, mas basicamente ela vai dizer que para a mulher a produção industrial, que começava a se fortalecer muito ali nas primeiras décadas do século XX, até ali a década de 30, mais precisamente, a gente vai perceber que a mulher ela vai ter um papel especial, que é o papel de começar a trabalhar nas fábricas. Então essa mulher começa a trabalhar ativamente nas fábricas, e a gente sabe que quando a gente começa com o trabalho nas fábricas, não eram trabalhos regulamentados pelo Ministério do Trabalho, a gente não trabalhava 44 horas semanais. Esses trabalhos às vezes eram com rotinas extremamente exaustivas, e essa mulher, quando chegava em casa, ainda precisava dar conta do trabalho de casa. Lembrando que no início do século XX a gente tinha outra condição de produção do trabalho doméstico. Então a vida da mulher nesse momento ela era particularmente difícil, porque ela continuava a precisar trabalhando no espaço doméstico, produzir crianças e cuidar de crianças, e trabalhar, fazer o serviço doméstico, e ainda cumprir cargas extremamente exaustivas nas fábricas. E aí ela vai dizer também em relação a uma outra função, e sobre isso ela vai analisar longamente. Ela vai dizer que a doméstica, especificamente ou prioritariamente para a mulher negra, a gente teve também nesse momento a criação ou a reinvenção do trabalho doméstico, que antes era feito por mulheres escravizadas, e nesse começo do século XX começa então a ser feito por mulheres que vão ganhar a remuneração. Então a gente vai começar a ter trabalhadoras domésticas, e essas trabalhadoras domésticas, como ela vai dizer, continua aquilo que se chamava de mucama nos tempos de escravidão. Então a mucama, ela era essa mulher que era responsável pelo cuidado da casa, pelo cuidado das crianças, e que era muitas e muitas vezes acabava sendo estuprada pelo patrão. Ela vai dizer que quando ainda que a mulher comece a ganhar uma certa remuneração, esse papel ele continua. Então a mulher continua sendo a empregada doméstica, continua sendo tratada como aquela mulher que é quase da família. Então ela não é uma trabalhadora ainda de fato, né? Quando você diz que uma empregada é quase da família, você tira essa função de profissional dela, e você trata ela como alguém que está ali naquele limbo. Ela também não é da tua família, mas ela também não é uma trabalhadora. Então ela é essa pessoa que é quase da família e que vão cumprir cargas exaustivas de trabalho na casa dos patrões, que vai cuidar das crianças, vai cuidar da casa, e que muitas vezes continua sofrendo estupro por parte dos patrões. Então ela, como se a empregada doméstica, ela continuasse, né, ela prolongasse a função da mucama, agora com outro nome e agora com uma certa remuneração. Ela vai falar muito também sobre como isso é naturalizado. Essas desigualdades são naturalizadas. Ela vai dizer como num espaço, num grande centro, por exemplo, ela vai dizer que é como se a casa do branco necessariamente precisasse ser a moradia saudável, com acesso à eletricidade, com acesso à água potável, com acesso ao saneamento básico. É como se naturalmente a pessoa branca, ela vai ser a pessoa que vai circular livremente pelos espaços, enquanto que a pessoa negra, ela vai ser a pessoa que vai ser parada pela polícia, que vai sofrer repressão, que vai ter olhares enviesados dependendo do espaço em que ela está circulando. É de quem as pessoas naturalmente vão ter medo, porque naturalmente a pessoa negra é a pessoa com maior tendência à criminalidade, vamos dizer assim. Então ela vai dizer que aqui no Brasil, estrategicamente, a gente produziu a naturalização dessas desigualdades, o que de certa forma vai impedir muito os movimentos de revolta. Então é como se as cidades
sociedades estivessem constituídas dessa forma, as relações já estão constituídas dessa forma, e aí vai ficando difícil se empreender um movimento contrário, justamente porque é como se estivesse impregnado no imaginário, tanto no dominador quanto do dominado, que precisam, de certa forma, entender e absorver qual é o seu papel. Então, é como se o dominado ali compreendesse, é como se o dominador, desde quando ele nasce, aprendesse o papel dele, então ele aprende sobre o seu lugar de privilégio, e a pessoa negra, a pessoa periférica, a pessoa que nasce pobre dentro de um país extremamente desigual, ela precisa aprender as estratégias de sobrevivência para poder ter qualidade de vida, ou para poder sobreviver mesmo dentro do lugar e dentro do espaço que ela tá. Quando ela fala disso mostrando justamente que o racismo não é uma coisa que vai atingir somente pessoas negras pobres. Ela fala disso justamente para mostrar, obviamente, que o racismo ele vai ser mais violento com pessoas pobres, mas ela vai mostrar em diversos momentos reportagens feitas com Glória Maria ou com a Alice Brandão, que muitas vezes, dependendo se elas estivessem sozinhas, elas eram impedidas de entrar no prédio, de entrar num lugar, porque era como se aquele lugar não fosse naturalmente para elas. Então, quando ela mostra pessoas ricas, pessoas com alta escolaridade ou pessoas que frequentam já determinados espaços públicos, sofrendo as consequências do racismo, ela vai mostrar essa ideia da naturalização. É como se, naturalmente, aquele restaurante, ou aquele prédio, ou aquele apartamento não pudesse ser atingido ou não pudesse ser acessado por uma pessoa negra. E ela vai questionar bastante isso, vai ser bastante incisiva em relação a isso, para mostrar que precisa-se de mais revolta, precisa-se de mais empenho nas revoltas para a gente tentar reduzir essas desigualdades, que não vão ser reduzidas por interesse dos grupos dominantes, não vai ser reduzida por interesse das classes dominantes. A Lélia Gonzalez também foi muito ativa em relação à militância. Ela participou de diversos grupos, de diversos coletivos e participa, inclusive, da formação do Nzinga, que vai ser um grupo, vai ser um coletivo de mulheres negras que está ativa ainda em Belo Horizonte, é um grupo que está ativo, que vai ser um grupo que tem atuação justamente nessa perspectiva de combater discriminação, combater opressão racial, e ela participou da formação desse grupo, e aí, inclusive, no livro ela vai descrever uma série de outros grupos como a formação e como atuação bastante importante, justamente porque ela vai falar sobre a necessidade disso para poder reinventar e para a gente poder tentar trabalhar na redução das desigualdades. E ela vai falar particularmente sobre o Nzinga, que é um grupo que é um grupo bastante forte, bastante combativo até hoje, mas ela vai falar sobre o movimento de quando o Nzinga foi formado e meio que pela primeira vez assim havia-se um coletivo que discutia a questão da racialidade no Brasil, mas com uma liderança pobre, com uma liderança ali de uma mulher favelada, e que isso é um problema às vezes dentro dos próprios grupos de militância. E isso de fato é uma constante até hoje. Muitas vezes os coletivos, muitas vezes os grupos, eles são liderados por pessoas brancas, não necessariamente por pessoas periféricas, justamente porque esses grupos eles têm a tendência ou vão acabar reproduzindo essas desigualdades que vêm da sociedade mesmo. Então, espaços de poder, posição de poder, eles são meio que naturalmente de pessoas brancas, e não é. E o papel, e como a Lélia Gonzalez mostra, naturalmente se acredita que o papel da pessoa negra é o papel da subserviência, é o papel da servidão. E ela vai mostrar desses grupos coletivos que ela acaba participando, da necessidade, da importância de ter pessoas pobres, de ter pessoas negras, de ter pessoas que moram na periferia, que moram em espaços periféricos, liderando para poder entender as dificuldades e as opressões de um espaço de quem conhece aquilo de fato, de quem conhece aquilo realmente. Quando ela brinca com essa questão do natural, das opressões que são naturalizadas, de naturalmente a função do negro é de subserviência, e naturalmente o lugar que a pessoa branca deve morar é num lugar, numa moradia saudável, quando se acredita nessas naturalidades, isso não é por acaso. Como ela vai mostrar, isso foi ao longo do século XVIII, ao longo do século XIX, isso foi justificado cientificamente. Então a gente vai ter diversos autores, a gente vai ter uma vasta produção científica, a gente vai ter também uma vasta produção filosófica que naturaliza a partir de diferenças biológicas a desigualdade
desigualdade entre homens e mulheres e a superioridade masculina, a desigualdade entre pessoas negras e brancas e a superioridade da pessoa branca. Então, essas desigualdades elas são lidas a partir de diferenças biológicas. Se isso vai ser compreendido a partir de uma diferença biológica que naturaliza essas desigualdades, vai ser muito mais fácil convencer, inclusive os grupos dominados, da sua inferioridade. Então, a gente tem muitas vezes isso reproduzido nos discursos. A gente tem, então, uma produção filosófica, uma produção científica, de diversos campos científicos, que vai justificar e que vai naturalizar essas diferenças, e com isso também se dificulta as revoltas, justamente porque tanto dominador e dominado vão acreditar na necessidade de manutenção dessas desigualdades. Ela vai citar, inclusive, um autor que era pardo, e que esse autor pardo vai falar dos prejuízos da miscigenação racial no Brasil, do quanto que isso era ruim economicamente, do quanto que isso era ruim, inclusive, para a questão da raça, que precisava se manter pura. Então, esse discurso, ele, de fato, ele permanece para os grupos dominados também, acaba se mantendo e fazendo com que as estruturas se mantenham muito bem e sem alterações, sem grandes alterações, porque não tem grandes revoltas. Para a gente finalizar, então, e na semana que vem a gente continua com a continuidade da nossa discussão de Lélia Gonzalez por um feminismo afro-latino-americano. A gente termina, então, com essa discussão de uma certa passividade em relação a essas desigualdades que são extremamente violentas, que elas produzem necessariamente sujeitos marginalizados. Ela traz uma piada, uma ironia do Milor Fernandes, e o Milor Fernandes dizia que aqui a gente não tinha problema com racismo, aqui a gente não tinha problema de questões de raça que se tinha em outros países, justamente porque aqui no Brasil o negro sabe qual é o seu lugar. E essa crítica do Milor Fernandes é certeira nesse sentido de mostrar que, a partir do momento que os grupos oprimidos, os grupos dominados silenciam diante das desigualdades, contribui-se também para a manutenção das estruturas de dominação. E Lélia Gonzalez, então, é certeira em falar que a gente precisa se organizar, a gente precisa fortalecer o pensamento, a gente precisa de coletivos como os diversos dos quais ela participou, para a gente poder fortalecer a resistência e fortalecer e elaborar estratégias de combate às estruturas de dominação e às estruturas de controle. Gente, é isso. Espero vocês para a discussão da parte 2. Até mais!